Opa, minha gente, como é que vocês estão? Ah, Homem-Aranha, tá aí um personagem que tenho muita certeza que muitos de vocês já conhecem. E também, seja pelo novo filme que foi lançado, que eu assisti, que eu espero também que vocês tenham visto, porque o filme em si é muito bom, eu também decidi esperar um pouco mais se eu encontrava alguma coisa envolvendo principalmente esse nosso querido mundo analógico. E se eu estou fazendo um vídeo, é porque, claro, eu acabei encontrando, devido às sugestões de vocês nos comentários. E também que no último vídeo falando sobre a própria analogia do Homem de Ferro, vocês também pediram para eu comentar um pouco mais sobre o próprio Homem-Aranha. Então eu decidi ir atrás devido a vocês comentando, e claro, eu encontrei. E vamos dizer que as coisas que encontrei são bem bizarras. Pois vamos imaginar você na seguinte situação. Você está vivendo em Nova York normalmente. E claro, sim, tem vários heróis, principalmente o nosso querido Homem-Aranha. Mas aqui o nosso Homem-Aranha não é como conhecemos. Tem alguma coisa muito errada com ele, e que nós iremos descobrir junto. Então, sem muito mais enrolamento, já lhe peço que se você for novo por aqui, considere estar se inscrevendo e deixando seu like, e não esqueça também de estar comentando o que você acharam de tudo isso no final. E também estar compartilhando com algum amigo, se verdade são pequenas coisas que me ajudam muito. E também, um abraço muito mais especial e um beijo para todos os membros do canal, que fez tudo isso aqui se tornar ainda mais possível. Então, sem muito mais enrolamento, gente, vamos falar sobre o Homem-Aranha. Aqui somos apresentados a quem estará documentando tudo isso, que se trata do próprio Clarim Diário, onde muito provavelmente se trata do próprio J. Jonah Jameson. O que é um ponto bastante curioso, pois dessa história, provavelmente o Homem-Aranha se trata sim de um vilão, e o J. Jonah Jameson seria ele quem estaria desmascarando tudo isso. Mas o importante aqui é que nessa semana, Gwen Stacy foi encontrada morta na Torre do Relógio, e com um detalhe muito bizarro que se trata dela ter quebrado a própria coluna. Mas após isso, o Homem-Aranha sumiu por cerca de 2 semanas, e só foi reencontrado através de fotos tiradas pelo próprio Ed Brock. Porém, o mais bizarro de tudo isso é que muitas pessoas afirmam que esse não é o Homem-Aranha, pois ele emana um cheiro muito bizarro e grotesco, falando também que a própria figurina e até mesmo a roupa que ele está usando não seria o traje tradicional que estamos acostumados. E as pessoas estariam chamando essa criatura, o farsante do Homem-Aranha, de a criatura rastejante. E como estamos vendo provavelmente alguém que trabalha no próprio Clarim Diário, o próprio J. Jonah Jameson deveria ter provas contra essa criatura, o que infelizmente o levou a ele a ser morto pelo próprio Homem-Aranha, pois ele foi encontrado morto dentro do seu próprio escritório, mas que ainda não teriam encontrado vestígios do próprio assassino, mas que as muitas pessoas falam que a prova está dentro do próprio corpo e de como ele foi encontrado, pois ele foi encontrado em um estado muito bizarro. A coisa que logo de começo podemos teorizar aqui no momento é que sim, infelizmente isso acabou ocorrendo logo em seguida, após a morte da Gwen Stacy pelo próprio Duende Verde. Infelizmente essa cena que todos nós já conhecemos ou vimos em algum canto, mas que aqui aparentemente o Peter não ficou bem da cabeça. Parece que aconteceu alguma coisa com ele acabou ficando mais agressivo, e isso talvez seja devido ao fato de ele não ter suportado a perca da sua namorada, e estaremos vendo as consequências de tudo isso. Agora somos cortados para 2 de junho de 2014, onde aqui, até mesmo como se fala no próprio título, se trata de pessoas desaparecidas, e também com mais avistamentos daquela criatura. E aqui estaremos agora vendo uma lista de pessoas que desapareceram para essa criatura, como Michael Johnson, Dr. Otto Octavius, Eric Martinez, Fernando Lopes e também o próprio Dr. Kurt Connors. E essas seriam as 5 das 37 pessoas que acabaram sendo desaparecidas dessa semana para cá. E no dia 30 de maio, uma pessoa de 19 anos chamada Johannes, residente local, estava relatando sobre coisas estranhas acontecendo em seu apartamento e acabou até mesmo chamando a polícia. E o que iremos ver agora seria esses registros. Pois aqui estamos vendo a partir do momento que ele ligou para a polícia, e estamos vendo até mesmo o desespero dele falando que ele ouve alguém no seu teto e que parece que está tentando entrar, e principalmente que agora tinha alguém no seu corredor, e que em certo momento
quebrou até mesmo a sua janela, que estaria invadindo. E com isso a polícia pediu para ele mandar o endereço o mais rápido possível e deixar a ligação aberta, para que eles possam ouvir tudo o que está acontecendo e chegarem o mais rápido possível. Até que em um certo ponto ele começa a descrever o que está acontecendo, e ele fala que ele vê nas sombras alguém que se parece com o Homem-Aranha. Mas não é ele, porque o Homem-Aranha é um herói, certo? E ele também disse que iria tirar várias fotos enquanto isso acontecia, mas infelizmente podemos ouvir o desespero dele e o Homem-Aranha o pegando. Pois quando a polícia chegou, já era tarde demais. Pois quando eles chegaram no apartamento, infelizmente ele já estava morto. E o único vestígio que tinha era até mesmo das próprias fotos, que iremos ver agora. Como podemos ver, aqui o Homem-Aranha não está na ação. Devido após a morte da própria Gwen Stacy, ele perdeu a sua sanidade. E agora estaria indo atrás de todos os vilões ou pessoas que algum dia já deram trabalho para ele. E que foi o caso, infelizmente, da pessoa que estamos vendo. O próprio caso de Joe Hernandez, que podemos ver até mesmo ouvir como ele foi brutalmente assassinado pelo próprio Homem-Aranha. Agora somos cortados pro dia 11 de junho de 2014. E aqui as coisas só pioram, pois nesse meio tempo desse dia para cá, mais de 352 pessoas foram desaparecidas, e que esse número só aumenta, e que o Homem-Aranha ainda continua desaparecido, mas com uma equipe de contenção estará sendo desenvolvida para capturar a criatura que está fazendo tudo isso. E em um desses casos eles teriam gravado pelo menos uma conversa, onde 2 pessoas de uma equipe de 4 acabou sendo lançada, e nisso acabaram até mesmo gravando e fazendo questionamentos para essa criatura que diz ser o Homem-Aranha, ou seja lá o que for no momento. E no meio dessa investigação, eles tentariam investigar e entrevistar o próprio Homem-Aranha, se perguntando o que levou ele a fazer tudo isso e por que ele estaria agindo dessa forma. Mas aqui o Homem-Aranha responde de formas muito interpretativas, falando que ele não é mais herói, que o herói está morto, e ele é o que sobrou. Mas eles não entendem e se perguntam se até mesmo ele estaria sendo controlado por algum vilão, ou seria um vírus ou coisa do tipo que teria desencadeado isso. E também se questionam por que ele está matando tantas pessoas, mas ele simplesmente fala que ele precisa se alimentar, que ele precisa comer, e que ele está com fome. Mas aqui se fala também sobre o próprio caso da Gwen Stacy, onde o corpo foi encontrado perto de onde ele estava um pouco antes de ir, e perguntaram, infelizmente, se ele tinha alguma relação com isso. E a resposta que receberam disso, bom, não foi algo muito agradável. E que após o ataque, infelizmente só 2 sobreviveram, e também acabaram fazendo um desenho esboço para a polícia e para os demais, para falar como o Homem-Aranha estava no momento. E nesse ponto já podemos explicar muito bem o que foi que aconteceu com o próprio Peter. Infelizmente, após ele ter lidado com a morte da Gwen Stacy, em teoria, pelas suas mãos também, ele acabou tendo um forte estresse e ocasião, também pelo que parece um tipo de mutação. Coisa que vemos também no último filme que foi retratado, pois lá mesmo falava que quando o Peter passava por um longo período de estresse, ele podia acabar sofrendo algum tipo de mutação em seu corpo. Mas que aqui, ele parece ter só aceitado esse lado, e não tentado lutar contra, que estaria agora soltando todos os seus instintos aracnídeos. Agora, nesse próximo episódio, ao longo do vídeo, acompanharemos trechos de um relatório e um registro de ocorrência sobre uma investigação em um apartamento, onde aqui, policiais entram em uma residência e encontram uma cena simplesmente perturbadora. Pois não seria qualquer casa que eles estariam recebendo um relatório sobre coisas bizarras e sons estranhos, mas sim sobre a própria casa de Peter Parker, pois todas as investigações envolvendo essa aranha humana ou criatura levaram aqui. Mas lá, eles também acabaram encontrando algumas pessoas que estavam presas em tipos de casulo, ou em várias teias, que claro, soltaram elas. Mas também encontraram uma nota perto de uma mesa em uma teia, que dizia o seguinte: Querida, te amei. Eu estou perdido sem ela. A Gwen era o meu tudo, e eu não consegui salvá-la. Não consegui me salvar. A culpa está me corroendo vivo. Não sei como continuar sem ela ao meu lado. Por favor, me perdoe por falhar com ela. Me perdoe por falhar comigo mesmo. Não sei o que me resta agora. Só sei que não consigo continuar lutando. Me desculpe por tudo que vou fazer. Com lágrimas e arrependimento. Peter Parker.
E poucos segundos depois dos oficiais terem achado essa carta, eles infelizmente foram atacados pela aranha humana. Então, além do pior dos casos dele ter sofrido uma mutação, ele talvez tenha levado até mesmo as pessoas que ele mais amava, como por exemplo, a própria Tia May, pois aqui até mesmo nesse relato se fala que não tinha mais ninguém, apenas a criatura humana, como também algumas vítimas que eles conseguiram resgatar. Mas agora a questão que fica exatamente vai acontecer com Peter, pois agora descobriram sua identidade secreta e também que ele é a criatura. Pois agora, nesse vídeo seguinte, se fala principalmente sobre o protocolo de segurança para se lidar com o Homem-Aranha, falando também que você não se deve sair em horários específicos e que você agora tem permissão para usar arma de fogo se acabar encontrando essa criatura, pois eles estariam criando uma força-tarefa para lidar agora completamente com o Homem-Aranha. E para não sair das áreas e zonas de quarentena e horário específico, pois afinal não sabia nada sobre o DNA do próprio Homem-Aranha, e que possivelmente as pessoas que ele rapta, talvez ele estaria colocando ovos ou pior, fazendo um tipo de infecção. Então, para não se arriscar. Agora esse próximo episódio se foca principalmente em uma das vítimas que conseguiu ser resgatada na casa do próprio Peter, onde aqui, infelizmente, ela não conseguia falar nada devido ao choque de experiências que ela acabou passando, mas os policiais tentavam investigar ela e tentar entender o que ela passou e por que o Homem-Aranha estava atrás dela. Até que ela não falava, mas conseguia desenhar. Então começaram a analisar os desenhos que ela fazia, que são esses. Mas um detalhe bizarro no meio de tudo isso é que conseguiram entender que a pessoa que se trata agora como o Homem-Aranha estava usando órgãos de pessoas normal e retirando em vários desenhos. O motivo ainda se é desconhecido. Que as pessoas devem seguir o protocolo contra o Homem-Aranha para assim tentarem não ser mais uma de suas vítimas da criatura. Que se tinha agora vários nomes, mas estavam chamando apenas de um no momento. Agora estaríamos investigando junto com um pesquisador sobre as próprias vítimas, onde ele diz que tenta encontrar um tipo de padrão, alguma coisa relacionada, para entender o porquê o Homem-Aranha está caçando vítimas sim e outras não, e o que exatamente ele está fazendo com os órgãos das pessoas. Então ele iria investigar um pouco mais de perto, pois ele encontrou um tipo de padrão ritualístico, é quase se o Homem-Aranha estivesse pegando os órgãos das pessoas com um objetivo maior, com o objetivo de invocar alguma coisa. Com isso em mente, ele acabou investigando um pouco mais em livros e informações sobre uma tal criatura chamada Zikar, que seria aparentemente uma criatura ou uma divindade divina sobre a teia da vida, e que ela poderia conceder qualquer desejo para uma pessoa, até mesmo de reviver alguém. Então acho que nesse ponto já podemos entender bem o que o Peter está tentando fazer. Ele está tentando invocar essa entidade para assim conseguir de alguma forma trazer a Gwen Stacy de volta. E o plano do investigador é pior ainda, pois ele disse que ele mesmo irá se arriscar tentando ser uma isca para o próprio rastreador humano, ou Peter Parker, para assim capturar e tentar ver o que tem no covil dele, e o que exatamente ele está escondendo. Ele sabe que é arriscado, que a vida dele está em risco, mas que ele irá tentar. What the hell is this place? I'm tied up. No. Please, I have to expose the truth. Please. Don't do this. No. No.
Nesse próximo episódio, se trata da mesma equipe operação que está investigando tudo isso, e que aqui, após meses de planejamento, eles finalmente decidiram fazer algo contra o Homem-Aranha, e acabaram também encontrando um tipo de gruta ou uma caverna que poderia estar relacionado com ele, pois nesse ponto eles estão desesperados para fazer qualquer coisa, pois cerca de mais de 2.000 pessoas já foram desaparecidas. Nesse processo, eles também estão totalmente armados e com uma equipe de prontidão para entrar na caverna e ver se conseguem encontrar algum tipo de entrada para a gruta do Homem-Aranha. Claro, eles tiveram sucesso em suas pesquisas, mas os que eles acabaram vendo é algo totalmente bizarro. Várias pessoas, como se fosse um tipo de casulo, não se sabe exatamente se o Homem-Aranha estaria usando eles para o próprio ritual ou até mesmo se alimentando de todos eles. Mas independente de qual seja a situação de tudo isso, eles estariam em extremamente perigo em breve, pois no meio de tudo isso, eles começaram a ouvir um som de um granido, com medo do próprio Homem-Aranha, e infelizmente, acabaram encontrando com ele mesmo. Porém, o mais bizarro de tudo isso é que o Peter fica só ali, parado, sem atacar eles. E claro, eles ficam com medo, mas tentam conversar com o próprio Peter, perguntando o que está acontecendo e se tem de alguma forma eles podem ajudar. E pelo que dá a entender, uma parte do Peter ainda está ali, uma parte ainda é humana. E ele fala que eles não entendem, que nenhum deles iria entender, que mesmo que ele queira parar, ele não consegue, que isso é maior que todos eles. E infelizmente é assim que por enquanto essa história se finaliza. Não sabemos exatamente o que aconteceu com o Peter, nem se a Força-Tarefa ainda está viva ou se tem alguma coisa ou algum herói podendo impedir ele. Mas sabemos que o Peter está sofrendo de tudo isso. Pelo que dá a entender, uma parte do Peter ainda está lá dentro, ainda vendo infelizmente o que é que ele se tornou, matando várias pessoas, com o desejo pífio dele ter a sua Gwen de volta. Mas sabemos que talvez isso não vá acabar de uma forma tão boa, seja por ele estar talvez influenciado pela criatura e divindade, ou até mesmo por ele ter sido detido por alguma outra pessoa. Isso não vai acabar nada bem, mas que infelizmente não temos o final de tudo isso ainda. Mas é isso, meu povo, o vídeo vai se finalizando por aqui. Eu de verdade espero de coração que vocês tenham gostado dessa história meio bizarra e analógica que eu trouxe do nosso querido amigão da vizinhança, que foi de verdade uma história que me cativou bastante e que me prendeu até o fim, e que eu espero de coração que vocês também tenham gostado. Não esqueçam que todos os créditos devidos da animação e todo o crédito em si, eu sempre deixo tudo aí embaixo. E por favor, eu peço que se você for novo por aqui e viu até aqui, quero agradecer 2 vezes mais, se você puder estar se inscrevendo e deixando seu like e compartilhando com algum amigo. Isso de verdade são pequenas coisas que me ajudam muito com o meu trabalho aqui na internet, para eu voltar e sempre continuar trazendo essas histórias meio bizarras para vocês aqui no canal. Ainda mais um beijo muito mais especial para todos os membros do canal. E principalmente se você puder estar comentando o que você achou de tudo isso, isso de verdade são pequenas coisas que me ajudam bastante e que eu também estou muito curioso para saber o que vocês acharam dessa versão meio analógica e bizarra do próprio Homem-Aranha. E se vocês têm alguma ideia de algum super-herói, que eu também possa estar falando aqui no canal e trazendo mais histórias meio bizarras assim. Isso de verdade são pequenas coisas que me ajudam muito. Então, é isso, gente. Eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye, bye.